Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou falar dos critérios de divisibilidade pelo número 8. E agora a brincadeira começa a ficar um pouco legal, porque a gente trabalha com números maiores e a verificação, ao meu ver, começa a ficar um pouco mais fácil. Não necessariamente para todos os critérios, mas para a maioria deles. Basicamente, critério de divisibilidade pelo 8, você tem que ter o número terminado em 000, ou os três últimos algarismos, né, parte final do número, seja divisível pelo 8. Talvez se você se pergunte, ou depois que eu fale, você fique pensando, tá, mas se o número não tiver tudo isso de algarismos, como que eu faço? Como disse no começo do vídeo, começa a ficar um pouco mais legal, porque como o número 8 é um número relativamente grande na multiplicação, automaticamente os números crescem muito rápido. Então, por exemplo, 10 vezes 8, 80. 4 vezes 8, ou melhor, 5 vezes 8, que é metade de 10 vezes 8. Então, o resultado é metade de 80, vira 40. E 40 com 80 é 120. Então, 15 vezes 8 é igual a 120. De cara, você já tem um número com 3 casas aí, brincando. E daí você consegue fazer essa verificação. Na playlist que eu criei, eu já falei dos critérios de divisibilidade do 1, 2, 3, 4, 5, 6, ontem do 7, hoje do 8. Falei dos números coprimos também, então recomendo que vocês deem uma verificada lá. Para o critério do 8, não é necessário saber dos números coprimos, mas para outros critérios de divisibilidade, isso vai aparecer também. O que nós temos aqui de exemplos? Nós temos 1000, 3.120, 5.410 e aí nós precisamos confirmar se de fato são ou não são. Seguindo a regra, diz que o 1000 é divisível por 8 porque termina em 000. Então, vou chamar a calculadora aqui e a gente vai fazer essa conferência. 1000 dividido por 8, 125. Então, de fato, esse número ele é ok. Ele é divisível por 8. 3.120 diz também que é divisível por 8, pois 120 é divisível por 8. Essa aqui é muito mais fácil. Por quê? Vamos imaginar que esse 3.120, vou até fazer um rabisco aqui do lado. 3.120 seja a mesma coisa que 3.000 mais 120. Logo no começo do vídeo, eu fiz a seguinte observação de 15 vezes 8, que daria 120, porque 10 dá 80 e 5 dá 40, e 80 com 40 dá 120. Se eu sei que o número terminado em 000 dá para dividir por 8, e se eu sei que o 120 dá para dividir por 8, logo o 3.120 também dá para dividir por 8. Por isso que ele é divisível por 8. Então, ok também. 5.410. Aqui já começa um probleminha, porque 5.410 não é divisível por 8. E então você fala assim, tá, mas 410 é um número bem grandão. Como que eu vou chegar nesse 410 aqui contando de 8 em 8? Muito simples. Lembra que 1 vezes 10 é igual a 10, que 10 vezes 10 é igual a 100, que, vou continuar aqui do lado, em que 10 vezes 100 ou 100 vezes 10 é igual a 1000. O que está acontecendo na conta em relação ao resultado? A quantidade de zeros que tem na conta aparece no resultado. Então, no caso do 8, 8 vezes 10 é igual a 80. 8 vezes 100 é igual a 800. Olha só, já passou, porque eu estou olhando somente 410. Então, eu não preciso fazer 8 vezes 100, eu posso fazer 8 vezes 50. Porque o 8 vezes 50, vou fazer aqui em cima. 8 vezes 50 vai ser exatamente igual a 400. E do 400 para 410 aumentou 10, não 8. Então, por isso que 5.410 não é divisível por 8. Então, calculadorinha aqui, 5.410 dividido por 8. Olha lá, dá um número quebrado, 676,25. Então, aí a constatação que, de fato, 5.410 não é divisível por 8. Bom, aí vocês vão me perguntar,
números menores contendo 2 ou 3 algarismos. Aí eu já disse para vocês que nesse caso aqui você vai precisar recorrer aos números coprimos. Depende, não necessariamente. Como disse antes aqui para vocês, eu estava fazendo a seguinte observação, em que eu tenho números grandes e que não necessariamente eu preciso fazer verificação. Porém, o que eu mostrei para vocês aqui? Eu mostrei o 300 e mostrei, o 3000 e mostrei o 120. Então vocês vão fazer uma verificação estilinho aos números coprimos. Bom, pessoal, não vou usar mais exemplos, porque acredito que tenha ficado fácil para vocês entenderem. Dúvidas podem deixar nos comentários do vídeo. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então, por favor, indica aí para o pessoal. E amanhã vai ter o critério de divisibilidade do número 9. Seguindo essa playlist a respeito dos critérios de divisibilidade, no final do mês vai ter um listão pesado, fortíssimo, só sobre esse assunto. Então eu vou dividir ele em várias partes para que não fique chato de você assistir um vídeo tão extenso. Eu acredito que eu vou fazer vídeos aí dos exercícios na casa de, sei lá, 15, 20 minutos. E eu vou dividir em várias partes com essa duração. Aí tem mais alguns vídeos para que vocês possam assistir ou retomar o tema, que são os critérios de divisibilidade. E nos vemos nas próximas aulas, pessoal. Obrigado, um abraço e até mais.